Olá! Neste episódio da República Popular das Letras, nós vamos discutir uma das medidas mais importantes para a democratização da sociedade brasileira, a Lei de Cotas 12.711 de 2012, que abre vagas para a população negra, indígena e com deficiência nas universidades do país. A nossa convidada é a professora Renísia Felice, da Universidade de Brasília. Peço a vocês que se inscrevam no canal e deem like para que o nosso canal possa crescer ainda mais. Professora Felícia, é uma honra recebê-la aqui e nós estamos então com o relatório que acaba de ser publicado, uma pesquisa patrocinada pelo Grupo de Trabalho de Políticas Étnico-Raciais da Defensoria Pública da União e a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, ABPN. Eu dei uma lida no relatório e uma das conclusões assim gerais é que essa lei é muito importante, a lei das cotas. A sua aplicação nos últimos 10 anos trouxe uma grande contribuição para a inserção da população negra nas universidades do Brasil, mas ela ainda tem um alcance muito pequeno. E no final do relatório, vocês dão algumas sugestões para aperfeiçoar essa política de ação afirmativa. Então, eu gostaria que a senhora explanasse, de maneira geral, as conclusões do relatório. Bom, queria primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse canal que está nascendo agora, mas já está super potente, né, com algumas entrevistas, algumas conversas, que é uma roda de conversa praticamente, entre duas pessoas, mas não deixa de ser nesse formato. Pessoas muito importantes do cenário nacional, e agradeço demais, né, o convite da minha pessoa, mas também em nome da BPN, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. Eu fiz parte dessa pesquisa com muita honra, né? Foi uma parceria entre a DPU, por meio da da defensora Rita Cristina de Oliveira, e o presidente da BPN é o professor Kleber, da Unifesp. E nós tínhamos pessoas representantes das 5 regiões brasileiras, e eu estava mais especificamente fazendo a leitura dos dados referente ao Centro-Oeste, a região Centro-Oeste. Essa pesquisa, ela resulta de uma consulta feita pela defensoria, né, motivada, né, provocada pela professora Rita, e ela constou de 7 questões que abordavam desde a questão do número da reserva de vagas para pessoas negras, especificamente, que é PPI, né, que é pretos, pardos e indígenas. Então, eu acho que, antes de entrar, já vou aproveitar que esse canal é um canal que está nascendo agora e que vai ser muito lido e tal. Entender que PPI, quando você fala negro, você quer dizer a somatória de pretos e pardos. É um critério do IBGE. Um critério do IBGE, mas é porque tem tido muito equívocos, não só na questão das matérias jornalísticas, mas também de pesquisas. Que se você fala negro, já está embutida a questão do preto e pardo. E às vezes as pessoas colocam negros e pretos, ou negros e pardos. Não. Ou você coloca pretos e pardos nas suas consultas, ou você coloca negros, já contemplando Englobando. a somatória. Então, assim, essa pesquisa especificamente, ela fez uma consulta sobre a reserva de vagas para negros, considerando a somatória de pretos e pardos, e indígenas. Especificamente, o objetivo era compreender a política de cotas para a população negra. Outra pergunta que foi feita é o número de vagas ofertadas, porque a Lei 12.711 de 2012, ela traz em seu artigo 6º a necessidade, né, no seu artigo 7º, desculpa, a necessidade do monitoramento dessa política
nesses 10 anos, né? Que junto com a necessidade da implementação das políticas de cotas, haveria de ter um monitoramento por parte do governo federal. Isso não aconteceu. Então, essa iniciativa da DPU, ela vem ao encontro dessa necessidade de traçar esse diagnóstico sobre a situação das políticas afirmativas no Brasil, em todas as universidades brasileiras, e para poder ter mais elementos, inclusive, para a implementação da política. Né? Eu acho que um dos grandes canais que a gente precisa pensar e considerar é que as políticas públicas, elas são o que a gente considera como sendo o Estado e a ação, e é necessário que ela seja monitorada para que haja a tão sonhada eficiência e eficácia. E principalmente para que ela chegue aos seus sujeitos de direito. No caso, nós estamos falando aqui de pretos e pardos e indígenas. Né? Então, a DPU fez algumas questões, 7 perguntas que vão desde a questão da existência de vagas, para se houve um aumento do número de vagas para incorporar essa população, quantos estudantes de graduação ingressaram nas universidades depois de 2013, principalmente 2013, seria de 2013 até 2020, porque a consulta foi feita, até 2019, porque a consulta foi feita em 19, 20. Então, você teria que pegar no mínimo de 2014, de 2013 a 2019, que foi o recorte que nós estabelecemos. Por que foi estabelecido esse recorte? Esse relatório, embora ele tenha tido o interesse de traçar esse diagnóstico após a 2.711, que é de 2012, muitas universidades, como a própria Universidade de Brasília, elas iniciaram antes. A Universidade de Brasília é pioneira. Ela é pioneira, sim. Ela das federais, ela foi a primeira. Nós tivemos também, esse relatório vai constatar que nós tínhamos cerca de 28 instituições. Vamos começar primeiro assim. São 69 universidades federais. Esse relatório, as respostas desse relatório que foram tratadas, elas se restringem às universidades federais, mas dados também foram coletados das estaduais e dos institutos federais. Esses serão tratados depois. Nesse relatório, nós só temos os diagnósticos das federais. Nós temos 69 universidades federais. Dessas 69, apenas 5 não responderam. E essas 5 não responderam porque muitas delas fora a Universidade do Pará, e tem uma outra universidade, a única das mais antigas, 5 não responderam: a Universidade do Pará, a do Rio Grande do Sul, a de Tocantins, a da Universidade Federal Delta do Parnaíba e a do Rio Grande, Federal do Catalão. Isso. Só que as mais antigas aqui que não responderam, que não se justifica muito, é a do Pará e a URGS, porque as outras 3 são recentes, recém-criadas. Tá. Então, tudo bem. Então, 63 universidades federais responderam para a DPU, para a DPU. Então, primeiro, assim, é um escopo grande que cobre, né, a maioria das universidades federais, então isso já dá uma fidedignidade mesmo para esses dados. Mas, salvo essa questão, há uma diferença gigante nas respostas e nos encaminhamentos internos das universidades, porque as universidades têm a sua autonomia para a sua implementação. E não só isso, como eu comecei a dizer e agora estou reconsiderando aqui a fala, até para que todo mundo compreenda, algumas universidades, como você acabou de citar a questão da UNB e eu também, ela iniciou as políticas afirmativas para negros e negras bem antes de 2012. Né? Foi em 2003, né? Sim, a discussão sim, o primeiro vestibular em 2004. Então, a UNB já tinha um percurso aí de 8 anos anterior às políticas afirmativas. Então, já é uma maturidade na discussão. Outras mais recentes e outras efetivamente começaram a partir da 2.711. O relatório vai mostrar que a Lei 2.711 ela foi uma impulsionadora fantástica no sentido do cumpra-se. Então, a gente entende que as leis elas são instrumentos de políticas públicas, elas não são a política. E a política pública, para ela se materializar no cumprimento dessa lei, ela é extremamente complexa e contraditória. Entende? Porque são jogos de interesse internos a cada instituição e que a coisa não vai acontecendo assim de uma hora para outra.
Porque a lei, para que haja um monitoramento da política, não é só do ponto de vista do Estado em relação às universidades, mas internamente, quando você pensa numa perspectiva de políticas públicas, e principalmente que você está considerando a inserção de demandas seculares, né, e históricas, como é a população negra e a população indígena, e que você considera que essas demandas elas têm um escopo histórico muito importante de uma luta negra para que seja reconhecida nessa sociedade em que ela foi fundante, é absurdo, ao mesmo tempo absurdo, né? Nós estarmos ainda reivindicando um espaço nas universidades cuja população era ínfima. Cuja população era ínfima. E aí, Professora, você abordou um tema muito interessante, que é você tem a letra da lei e, do outro lado, tem o cumprimento da lei. E a adoção da lei das cotas foi resultado de uma grande discussão e complicação, porque houve problemas na identificação dessa população preta e parda. Parece que antes a pessoa se autodeclarava e isso deu confusão. E aí passou-se a utilizar o critério da confirmação disso pela universidade. E, em seguida, houve reações contra a adoção de vagas por parte específica da população negra, com a justificação de que essas cotas deveriam ser sociais. Então, pelo que eu entendi, a lei de cotas acabou contemplando a população negra, porém como subcotas da população, das cotas sociais, não é? De pessoas que estudaram em escolas públicas. Por favor, explica um pouco essa dinâmica. Esse relatório vai nos dizer que anterior a 2012, nós tínhamos 28 instituições que adotavam algum tipo de políticas de ações afirmativas. Quais são elas? Para pessoas de escolas públicas, para indígenas, pessoas com deficiência. E algumas instituições, 23, adotavam cotas para a população negra, tá? Uma das questões que a gente precisa colocar, eu acho que é bem interessante, antes de chegar nas políticas afirmativas, porque tem um gap muito grande na história do Brasil, que as pessoas não conseguem compreender como que nós saímos da questão da chibata para o direito ao acesso às universidades federais. Porque não há na história do Brasil um diálogo sobre essa participação da população negra. Na Constituição da Sociedade Brasileira. Essa participação tem a ver com isso que você está dizendo. Se você trata, né, nós somos originários de uma sociedade escravocrata. E nessa sociedade escravocrata, as pessoas negras eram tratadas como coisas. Após a abolição da escravatura, em 1888, isso não é num passe de mágica que as coisas mudam. Assim como a abolição da escravatura, uma lei, a Lei 2.711 não muda de uma hora para outra a realidade das universidades federais, a abolição da escravatura também não mudou a realidade brasileira. Então, pessoas que eram tratadas como coisas, e algumas até que já tinham conseguido a sua alforria e que faziam seus pequenos trabalhos, com a abolição da escravatura, essas pessoas continuam sendo negras, agora sem terra, agora sem chão, agora sem casa, e vai engrossar... Sem trabalho, vai engrossar o quê? Esse processo desses dois Brasis, que o Hélio Santos foi um dos primeiros que tratou essa perspectiva de abordar a questão dos dois Brasis. Esse Brasil, que é um Brasil extremamente miserável, né? Que faz do Brasil o país mais desigual da América Latina. Então, no direito costumeiro, então, mesmo que juridicamente haja uma legislação que diga que essas pessoas negras, sejam brancas, negras ou indígenas, embora os indígenas ainda permaneçam tutelados até 1888, teve uma matéria muito interessante sobre isso recentemente, o Krenak falava sobre isso, né? Que a Constituição Federal para os indígenas, em 88, foi um ritual de passagem. Eles levaram muito a sério essa perspectiva, e o Estado brasileiro não levou tão a sério assim.
Assim como não levou tão a sério, em 1888, a abolição da escravatura. Então, o que nós temos visto é que há uma legislação que diz que está se construindo uma ideia de Estado, de república, mas alguns cidadãos ainda estão sendo tratados como subespécie. Então, no direito costumeiro, essas pessoas negras, elas continuaram negras e continuam negras até então. Então, elas continuaram sendo tratadas como boçais. Né? Tem um texto do Schwartzman, que ele vai falar exatamente isso, né? São tratadas como boçais, como pessoas de segunda categoria e por aí vai. Então, você tem no Brasil, numa perspectiva sociológica, cerca de quatro classificações. Uma primeira classificação, que é essa extremamente pejorativa do preto, da coisa, do subalternizado ao extremo. Com o passar do tempo, né, aí você vai ver esse Estado que diz que é cidadão, mas ao mesmo tempo não incorpora, e esse mesmo Estado trabalha com uma perspectiva de embranquecimento dessa população e de negação, né? Como diz o Darcy Ribeiro, é um povo impedido de sê-lo, né? O tempo todo. E aí, no direito costumeiro, no cotidiano da sociedade brasileira, terminologias como marrom bombom, morena jambo, não é negro não, é até bonito, ou seja, passa a fazer parte. Eu estou vendo que você tem ali a Emília, e é uma das polêmicas que houve aqui no Brasil, justamente quando o Antônio, que é um professor aqui da Secretaria de Educação, vai fazer uma crítica sobre a obra do Monteiro Lobato e dizer que ela é extremamente racista. Porque na boca da linda bonequinha Emília, a macaca preta, quem é a macaca preta? É a tia Anastácia. Então, eu estou trazendo esse exemplo para dizer que é uma perspectiva de um Estado que assume trazer para o Brasil estrangeiros brancos para ocupar esses espaços que até então os negros faziam e faziam muito bem. Só que agora o salário não, para preto não tem salário, mas tem para o branco europeu, que as portas se abrem para eles, né? Com impostos, não precisam pagar impostos por 25, 30, 40, 50 anos e por aí vai. Né? Então você vai forjando uma elite branca brasileira e esses negros ficam subalternizados. Mas então, nessa definição da lei de cotas, houve essa contradição entre a cota social geral e as cotas específicas para a população negra, né? Sim, mas antes tem que entender Por quê? Por quê? A terminologia que as pessoas vão utilizar é morena, Então, a primeira classificação é assim, o Instituto Brasileiro de Estatística Geográfica, né, que é o IBGE, vai fazer todo um estudo, em o primeiro censo de 1991, vai adotar brancos, amarelos, pardos, pretos e indígenas. Por quê? O pardo é esse que vai abrigar esse resultado dessa dinâmica de embranquecimento da população, dessa mistura entre brancos e negros, de pessoas negras de peles mais claras, que tem várias terminologias. É um pouco isso que eu estou querendo dizer. Sim. Então, o pardo é que vai acolher, e aí precisa que a gente fale sobre isso, porque agora nas eleições nós temos, inclusive, políticos muito conhecidos que estão adotando o conceito de pardo, entendendo que ele é o sujeito da política. Não, ele não é o sujeito da política, porque o pardo que foi cunhado pelo IBGE são as pessoas que têm características negroides, cabelo, traços fisionômicos, nariz e boca e cor de pele, que não é tão preta, retinta, e também não é branca. Eu sou uma mulher parda. Eu sou um sujeito, gente, eu tenho o fenótipo do sujeito das políticas afirmativas. Então, a gente tem, sim, nós sabemos quem são os negros no Brasil. Então, eu sou uma pessoa considerada negra. Em nenhum lugar do Brasil as pessoas me consideram branca. Já falaram, não, você não é negra, não, você é branca, você é bonita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso é extremamente racista. Então, assim, as políticas de cotas nascem nesses termos. Bom, vamos lá. As políticas raciais, elas nascem pela demanda da população negra ao longo do tempo de reconhecer esse racismo, tanto do Estado quanto de literatos, como o próprio Monteiro Lobato. Quer dizer, você pode ter uma nota, cuida da onça, porque a onça tem instituição, mas você não pode ter uma nota. Quando a Emília fala macaca preta, não se diz isso. Não se pode dizer isso, que foi o parecer da professora Nilma Lino Gomes para o Conselho Nacional de Educação, e as pessoas não achavam que o Monteiro Lobato estava sendo desmerecido. Não é isso. Isso faz parte dessa discussão. O que tem que haver? Essa discussão dessa perspectiva, da discussão do racismo no Brasil e as cotas. Essa forma de pensar uma hipotética mistura entre brancos e negros, que é o mito da democracia racial, ela impera
e faz com que as pessoas não reconheçam que todo esse comportamento do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, esse desmerecimento da população negra, tanto do ponto de vista da classe quanto do ponto de vista da raça, de forma imbricada, gerou um impacto imenso na não presença de negros, leia-se, pretos e pardos nas universidades. E nesses termos é que as cotas raciais na Universidade de Brasília, elas nascem como cotas raciais em função dessa desconhecição, desse reconhecimento e de um caso específico que aconteceu na antropologia do Casari, que a gente pode falar depois, se for o caso. Mas o resumo da ópera. Então, as cotas raciais, elas nascem antes da 12.711 e elas eram cotas raciais. Como que elas viram cotas sociais? É isso que é importante que o povo brasileiro compreenda. Sim. As cotas sociais, raciais, viram cotas sociais, então, porque elas viram raciais em função desse processo histórico de que os dados estatísticos, eles revelam o quanto os pardos e pretos, por isso, a ressignificação da categoria, da terminologia negro, porque percebeu-se que em todos os indicadores, os pardos e pretos estão muito alinhados na base da pirâmide, na subalternidade. Uma subalternidade que foi forjada pelo Estado brasileiro e pela sociedade brasileira, principalmente aquela sociedade branca que vai chegando e vai se consolidando. Porque ela tem o livre trânsito, os negros não. Então, quando pensa nas cotas raciais e elas começam a dar certo nas universidades, a UNB é acusada de inconstitucionalidade pelo Partido Democratas, né? É o Demóstenes, que eu lembro muito bem. Demóstenes Torres, de Goiás. Sim, que vai acusar, né, a Universidade de Brasília de inconstitucionalidade. E aí que começa todas essas audiências públicas, que vai se dar em 2009, 2010. E e vai se reconhecer que, unanimemente, que as cotas, elas são constitucionais, as cotas raciais. Pronto. E aí tem um trabalho de uma pesquisadora que chama-se Vanessa Machado. Ela foi orientada pelo professor Joás Bernardino da Sociologia. E esse livro da Vanessa, gente, ele está publicado. A Vanessa, ela vai analisar os meandros da discussão das políticas afirmativas no legislativo. E aí ela vai perceber o seguinte: o estabelecimento das cotas sociais, ele se dá em função da conquista da população negra. Então, hoje nós temos estudos que revelam que a política que mais democratizou o acesso à Universidade de Brasília, às universidades brasileiras, não foi o REUNE, não foi o ProUni, não foi o FIES, foram as cotas raciais e as cotas sociais. As cotas sociais, elas advêm da luta do movimento negro. Só que, nos meandros da discussão, a grande luta dos deputados era para retirar o recorte racial. É por isso que eu estou tentando trazer para vocês que esse racismo do direito costumeiro, a gente chama isso de racismo estrutural, essa manutenção do que o Florestan Fernandes chamou de racismo residual, que é esse desmerecimento da população negra em função do seu fenótipo, das suas características fenotípicas, estrutura a sociedade brasileira e foi muito forte na discussão da permanência das cotas raciais. Ou seja, as cotas raciais são constitucionais, só que elas viraram cotas sociais. E a grande discussão era: tira o recorte racial. Foi muito difícil para a população negra manter o que ela conquistou para a população branca, o espaço nas universidades brasileiras. Mas quando ela conquista, a grande discussão das pessoas brancas que lá estavam é o não reconhecimento de que há um privilégio branco, sim, pautado na cor, a questão da branquitude, né? No Brasil, branquitude entendendo como sendo também uma perspectiva racializada de ver o trânsito que é permitido às populações brancas no Brasil. E a discussão, ou seja, ela esteve ali o tempo todo. Vocês têm um conceito muito interessante de que, quando você está dizendo que essa foi uma conquista da população negra para o conjunto da população. E, nesse sentido, a população negra, ela cumpre um papel de educadora da sociedade brasileira. Movimento Negro Educador. Professora Nilma Lino Gomes. Outro livro que precisa ser lido para ontem. Não tem essa coisa. Está acontecendo algo assim. A população negra está um pouco cansada de ter que o tempo todo estar... mas eu quero aprender. Pessoas brancas... desculpa, eu errei. Não tem essa mais. Desculpa, eu errei. Me ensina. Não tem essa mais. Professora Nilma Lino Gomes.
ele acabou de trazer para nós uma das grandes referências desse país, foi a nossa ministra, né, da CEPI, da Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial, é uma das grandes referências do movimento negro, é professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, e Nilma tem um livro publicado, que é Movimento Negro Educador, que ela traz essa discussão de como que a população negra, o movimento negro brasileiro, ele, de uma certa forma, vem ao longo dos anos educando a população brasileira e tornando a população brasileira mais democrática. Essa pífia democracia que nós temos, que agora em 4 anos se vê extremamente abalada, com uma extrema-direita aí no poder, né? E ainda bem que parece que isso não vai lograr êxito, né? Vai parar por aqui, que é bom que seja assim. Nilma Lino vai trazer muito essa discussão da população negra. Então, ou seja, essa democratização dos espaços na universidade ocorre em função dessa luta negra. O relatório vai trazer exatamente isso. Como que as universidades passaram, a 12.711 foi um impulso imenso para a adoção das cotas, tá? Com esse meandro de quererem tirar os negros, mas os negros permaneceram como subcotas, por quê? Porque você tem que adotar as cotas sociais para pessoas advindas de escola pública, que ganham até um salário mínimo e meio, e dentro dessas cotas sociais, você tem o percentual referente à população negra daquela localidade. Pronto, é isso que a lei manda. O que o relatório mostra? O que esse relatório traz de diferencial? Primeiro, a gente ficou entre 2013 e 2019, por quê? Em função de que tinha universidades muito antes, que tinha mais informação, e muito depois. Então, de 2013 a 2019, atenderia a 63 universidades que responderam. Então, foi com esse material que trabalhou. As respostas são as mais diversas possíveis. Nem todas as universidades responderam às 7 questões, que foi desde a questão da graduação, quanto bancas de identificação e cotas na pós-graduação. No cenário geral, todas adotam alguma forma de políticas afirmativas. Ok? Bancas de identificação, nem todas adotam. Algumas adotam na graduação, outras não adotam. Cotas na pós-graduação, algumas já adotaram. Eu vou trazer o exemplo da Universidade de Brasília, porque eu fiquei mais com o Centro-Oeste e porque é minha universidade de origem. E porque também faço pesquisa mais pontual na UNB. A Universidade de Brasília, ela adotou cotas em 2004 e nós tivemos, de 2004 a 2008, a forma de ingresso era por fotografia. E isso gerou alguns problemas, porque as pessoas burlavam, né? E um caso que é muito conhecido é o caso dos gêmeos. Um passou e o outro não. Isso não é um problema. Eu tenho irmãs brancas dos olhos verdes e que não entrariam por cotas. Sim. Aí as pessoas vão dizer, mas vocês tiveram a mesma origem da classe. Só que eu passei por questões raciais que os meus irmãos não passaram. E eles sabem disso. Eles têm plena consciência disso. Né? Então, tem estudos que revelam a trajetória de filhos dos mesmos pais, que um tem o fenótipo branco e o fenótipo negro, que as trajetórias são diferentes. Então, precisa ler sobre isso. Precisa ler Nilma Lino Gomes, precisa ler Hélio Santos, como eu disse, dos 2 Brasis, e precisa ler esses estudos para poder parar de pedir que a população negra o tempo todo ensine a população branca como ela tem que se comportar. Nós já temos que assumir, todos nós, que o Brasil é de todos e que todos nós temos que entender sobre a questão racial. Que não é só a Renísia que é especialista. Você também tem que entender. E os professores também da universidade, que não trabalham com a questão racial, vai ter que ser tema transversal e interseccional, que é o que a gente tem feito. Tem que ser transversal a todos, senão você também pode praticar o racismo sem saber, mas não tem ingenuidade mais. Então, o que nós vimos na Universidade de Brasília? De 2008, depois das fotos, 2008 a 2012, nós tínhamos bancas de heteroidentificação. A Universidade de Brasília foi considerada, a taxada foi quando também, nesse interim, teve a acusação de inconstitucionalidade, ela foi considerada como sendo tribunal racial, inclusive por um dos comentaristas da Globo News, que é o Demetrio Magnoli. E não só, Peter Fry, Ivone Magui, várias pessoas foram contra as cotas na UNB, e a UNB foi muito atingida e considerada como tribunal racial. Só que as bancas de heteroidentificação, por isso que eu achei tão importante falar, nesse contexto de uma abolição da escravatura, de pessoas pretas, pardas, e indígenas, e brancas, e amarelas, que têm várias terminologias, elas precisam ser consideradas, porque começou a se burlar as cotas raciais. Entende? Então, as fraudes, elas nascem com o direito da população negra, em função do racismo estrutural.
desse direito costumeiro, desse não reconhecimento da população branca, que a população negra também é parte, e é parte muito importante. E aí, com a questão das cotas sociais, a extrema necessidade de ter bancas de heteroidentificação. Entende? Porque as pessoas burlam. Alguns, vamos partir do pressuposto que nem todo mundo está agindo de má fé. É preciso ter educação para as relações raciais, por isso, é preciso que, aí já vou fazendo junto recomendações, é preciso que a educação das relações raciais sejam disciplinas de formação de professores, de formação em todas as universidades, disciplinas, chamam, entre aspas, de serviço, disciplinas obrigatórias. O próprio movimento negro, então, exigiu a heteroidentificação, não é isso? Sim, sim. Ele Para exigiu evitar cotas a fraude. para evitar fraudes, porque ele via. Eu participei de várias bancas pelo CESP, na Universidade de Brasília. E é muito interessante, assim, quando as bancas de heteroidentificação existiam e a pessoa podia passar pela banca e voltar, se ela fosse reprovada como negra, ela voltava para o sistema universal, nós tínhamos bancas sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, o tempo todo, pessoas brancas tentando fraudar no vai que cola. A partir do momento que nos editais começou a se colocar, se a pessoa for reprovada na banca de heteroidentificação, ela não pode ir para o universal. Se ela está concorrendo por cotas, ela vai com cotas até o final. Se ela não passar pela branca e não for considerada negra, ela está fora do certame. Nós tivemos um enxugamento gigantesco. As pessoas passaram a parar de tentar burlar o processo. Pelo menos tentaram burlar menos. Porque até então nós tínhamos pessoas pintadas, pessoas que colocavam perucas, N coisas, N subterfúgios para fraudar o processo. Entende? Então, assim, de 2008 a 2012, a Universidade de Brasília estava nesse processo. Com a 2012, houve um entendimento equivocado, hoje já entende-se isso, que o parecer do ministro Lewandowski ele abolia as bancas de heteroidentificação. Não houve essa orientação por parte do ministro. O que ele respeitou foi a autonomia das universidades, mas, obviamente, há um entendimento de que essas políticas precisam ser monitoradas. E hoje, na minha universidade, nós estamos, desde 2013 foi o último vestibular que foi feito na universidade e com banca de heteroidentificação na graduação. Nós não temos banca de heteroidentificação de 2014 até hoje. E aí nós estamos, como várias outras universidades, às voltas com fraudes. E aí enxugando gelo. Isso é enxugar gelo. Eu não falo só da UNB, mas hoje, em 2022, a partir de 2021, a partir de 2020, a Universidade de Brasília adotou cotas em todas a pós-graduação. Então, agora a gente já está saindo da graduação, de uma situação de graduação, entrando para a pós-graduação. Isso é importante também, porque também é demanda do movimento negro. É uma demanda a demanda do movimento negro por educação vem da década de 40. Vem depois reforçado na década de 70, 80, 90, de uma forma muito enfática. Então, essa demanda por cotas na pós-graduação fez com que a Universidade de Brasília adotasse as cotas, criasse a CAPA, que é a Comissão de Acompanhamento de Políticas de Ações Afirmativas na universidade, da qual eu faço parte. Tem toda uma resolução que resguarda a questão das vagas para negros, né, para pretos, pardos e indígenas. Tem resoluções que falam da necessidade da permanência. Então, a gente já sai. Além do ingresso, você tem que ter permanência. Você tem que ter ingresso, você tem que ter um monitoramento desse ingresso por meio de bancas de identificação. Você tem que ter, como são a maioria pessoas de nível socioeconômico até um salário mínimo mais baixo, eles precisam também da permanência. Então, as bolsas de estudo, elas são extremamente importantes. Então, a Universidade de Brasília também tem uma resolução, não só a Universidade de Brasília, e o relatório mostra isso, que nem todas estão adotando cotas na pós-graduação, são poucas, né? Mas há, por parte da graduação, universidades como a UFMT, a UFG. A UFG, então, ela tem todo um esquema montado para a realização das bancas de heteroidentificação, desde a cabine, com uma iluminação, porque tem que ter uma iluminação adequada. Quando era a questão, agora que foi da pandemia, então precisava ter uma iluminação adequada, tudo isso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. De maneira geral, tem muita gente que acha que as cotas seriam uma espécie de privilégio para a população negra. Privilégio no seguinte sentido:
você está roubando, o branco diz, o meu lugar. E, na verdade, a gente sabe que a diferença, por exemplo, de notas é muito pequena. E que, aliás, os negros, eles acabam se esforçando ainda mais do que os outros alunos por causa exatamente da discriminação. Então, ele se sente obrigado a estudar um pouco mais para poder permanecer na universidade. Tá, eu acho que assim, a questão do privilégio tem a ver com racismo estrutural, com a inexistência de educação para relações raciais, um país que as pessoas, o livro que as pessoas mais leem é o livro didático ainda, porque é um país de extrema desigualdade. As figuras que as pessoas veem nos livros didáticos é a figura do Debré, da chibata, e depois chega as políticas afirmativas. Então tem um gap aí, como eu já falei, gigantesco. Vou partindo da boa-fé. Só que tem outra coisa. Tem a questão do privilégio da branquitude, que é o não reconhecimento de que eles têm trânsito que o outro não tem, os critérios da boa aparência, que operaram com muita força para impedir a presença desses estudantes. O que nós estamos vendo, o que as pesquisas revelam, é que os estudantes, generalizadamente, todas as pesquisas, sem exceção, o que mostram é que os estudantes têm uma tendência, eles entram, talvez no primeiro semestre, eles possam ter uma nota um pouquinho abaixo das pessoas não negras, das pessoas brancas. Mas no segundo semestre em diante, eles já igualam ou superam a população branca. E uma outra coisa que, quando você coloca tempo de estudo, o tempo de permanência desses estudantes nas universidades tem sido maior, quando é possível. O problema é que como são pessoas em situação de vulnerabilidade, eles precisam também trabalhar. Quando a gente faz uma comparação entre o número de os estudantes que ingressam, por exemplo, no Distrito Federal, na Universidade de Brasília, e o PIDAD, né, que é da Codeplan, os dados coletados pela Codeplan, aqui do Distrito Federal, nós vamos ver que a maioria, nós temos uma população jovem negra no Distrito Federal maior do que a população jovem negra brasileira. Entende? E aí, o retrato traçado dessa população negra pela Codeplan mostra que a maioria deles realizam, inclusive, trabalhos domésticos mais do que as pessoas. E aí, eles pegam por localidade. As pessoas negras periféricas, elas realizam mais trabalhos domésticos, elas também, obviamente, trabalham mais fora. E são essas pessoas também que a universidade vai acolher, né? E se você coloca numa perspectiva interseccional de gênero, raça e classe, então você vai ver que as meninas, muitas delas têm filhos. Então, quando você fala da permanência, são alunos que têm uma nota igual ou maior, mas são alunos que têm uma dificuldade imensamente maior do que os outros brancos e pessoas de classe mais abastadas. Porque nós estamos falando aqui do Distrito Federal, né? Aí você está falando de gente que mora no Lago Norte, Lago Sul, Asa Norte, Asa Sul, e pessoas que estão no Itapuã, Ceilândia, Recanto das Neves. Nós temos 31 regiões administrativas. As pessoas também confundem. E eu não pactuo dessa ideia de que tudo é Brasília, tá? Eu não chamo o Distrito Federal de Grande Brasília, não. Brasília é o que é considerado, entre aspas, o tal plano piloto, é Brasília. Nós temos aí, depois, 30 regiões administrativas. E das mais diversas possíveis. Nós temos lugares aqui como maior renda per capita do Brasil, que é o Lago Sul, e uma das maiores favelas da América Latina, que é o Sol Nascente. Isso torna Brasília um espaço para estudar a desigualdade do Brasil fenomenal. E é essa população negra que convive com essa população também, que é a mais abastada. Renízia, em 2004, eu era editor da revista do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça, do Distrito Federal, o Sindjus. Eu tive a oportunidade de entrevistar o professor José Jorge de Carvalho, que foi um dos pioneiros da defesa das cotas. Uhum. E nessa entrevista ele falou um negócio muito interessante sobre a chamada meritocracia. E aí ele comparou o menino negro com o menino branco de classe média, digamos, os dois de classe média, o negro e o branco. E aí ele explicou que o branco, ele tinha uma rede social muito maior
do que o menino negro da periferia. O menino branco, ele recebe na casa dele, o pai dele recebe jornalistas, músicos, doutores. E aí, evidentemente, esse moleque está crescendo nesse ambiente. Quando ele precisa de arranjar um emprego, o amigo do pai, etc., já indica. O menino negro, ele tem uma rede muito menor, porque lá, se ele mora na Vila Planalto, digamos, ou no Paranoá, ele não tem essa rede que o menino branco tem. Então, aí, o professor Zé Jorge, ele destruiu essa ideia da meritocracia, que meritocracia não existe. O que existe são condições muito desiguais de crescimento desses meninos, não é isso? Sim, eu acho que, primeira coisa, concordo que não existe meritocracia, conheço a Jorge, faz um trabalho excelente. É preciso entender o seguinte, que o aluno que entra por cotas, ele não entra pela janela. Acho que as pessoas precisam entender isso. O que tem é um score um pouco menor do aluno que entra por cotas em relação ao aluno que entra pelo sistema universal, tá? Esse score, por exemplo, se para a pedagogia for 400, né, para o aluno cotista, então um aluno que tirou 500, por exemplo, e veio de escola particular, ele não entra, mas o aluno que tirou 400 entra. Então, às vezes, esse aluno que tirou 500, um branco, que estudou no Galois, por exemplo, não sei se eu vou citar, no Galois, no Sigma, no Marista, vou citar todas, que tem um preparatório para entrar na universidade, ele se sente incomodado, porque esse aluno que veio de escola pública, que a maioria dos negros, mesmo sem o recorte das cotas sociais, eram advindos de escolas públicas. Nós não temos uma elite negra tão substancial assim. Então, assim, eram pessoas já em condição econômica mais baixa. Então, ele entra, ele estudou em escola pública, ele entra com essa nota. Entende? Então, assim, qual é o mérito, na verdade? Ele também é o melhor aluno da escola pública que conseguiu entrar, porque senão ele não entraria. O que acontece? Eu vou ir a partir disso que você está falando. O que é a gravidade? Eu vou falar aqui para vocês o que é a gravidade do que se comete na universidade. Esse aluno, que é o melhor da escola pública, que é de família de condição econômica mais baixa e que se esforça para estar lá, quando ele chega nessa universidade, esse capital cultural que o Antônio traz, esse capital cultural que o aluno que estudou no Galois, no Marista, que é de classe média e que ele traz, faz com que esse aluno ele se aproprie desse espaço de uma forma mais empoderada. E isso, para o aluno negro, é um não lugar absurdo. É um não lugar absurdo. E essa rede que esse aluno, obviamente, que vai a teatros, que vai a exposições, que assiste bons filmes, que viaja para o exterior, que domina muitas línguas, faz com que esse espaço, que ainda é um espaço embranquecido, seja muito opressor para esse estudante negro e indígena. E aí é preciso que nós compreendamos que esse aluno não tem que fazer só um esforço para tentar entender a matemática que ele não viu na escola pública, o que esse aqui já treinou para caramba, ele não viu, ele tem que correr atrás, ele ainda tem que lutar por superar esse não lugar para poder se colocar na universidade, porque há um silenciamento por parte dos docentes. Sim, os docentes das universidades, eles silenciam em relação a essa diferença e cobram dos mesmos a mesma resposta. Acaba que os estudantes cotistas estão dando essa resposta, que está deixando todo mundo de queixo caído. Uma outra coisa que eu acho que precisa ser considerada, que talvez o Jorge não tenha dito, esses dias mesmo caminhando na UNB, eu vi um estudante indígena. E aí eu sempre ligada nisso, parei para conversar com ele, virei para ele e falei, e aí, você faz que curso? Ele falou, Relações Internacionais, e mora lá no CEL, né, que é a casa do estudante da Universidade de Brasília. Você gosta da universidade? Eu gosto muito. Tem mais indígenas na sua turma? Não tem muito. E você está participando, fez muita amizade? Ele falou assim, não, eu não fiz muita amizade, porque não tem outro indígena. E falei, tem alunos negros? Ele falou, tem 2. Eu falei, e eles têm muita amizade? Ele falou assim, eu acho que não, porque os 2 ficam sempre juntos. Então, o que nós estamos vendo? Que dentro da universidade, é óbvio que entre os estudantes, esses que chegam, quando eles chegam, é um lugar agressivo. Segregado. Mas aos poucos, esses estudantes, eles vão se misturando. Da parte deles, nós estamos vendo eles se misturando.
Só que o que a gente tem visto mais, que é entre professores com estudantes, precisa melhorar a relação. Precisa melhorar a relação. Entende? Porque para muitos indígenas, o português é segunda língua. Ele pode não falar o português como uma outra pessoa que domina a língua portuguesa, que esteve no meio urbano o tempo todo, porque ele foi aldeado. Mas ele, às vezes, se você. E a gente, vou falar com os colegas da biologia, da ecologia, às vezes ele entende mais de algumas questões do meio ambiente do que você mesmo, embora você seja pós-doutor. Então, assim, eu particularmente estou muito aberta a essas pessoas. Eu acho que os indígenas me ensinam muito. E eu tô vendo, eu sou do programa de pós-graduação em Direitos Humanos e também sou da Faculdade de Educação. Então, no programa de pós-graduação em Direitos Humanos, que nós recebemos uma diversidade muito grande, é um curso eminentemente inter e multidisciplinar, nós estamos aprendendo muito com os indígenas, muito com os quilombolas, muito com esses estudantes periféricos, e a universidade só teve a ganhar. E sem contar que os textos que estão sendo escritos por eles e a realidade que eles trazem, eles colocam por terra a perspectiva eurocentrada. O que é Conceição Evaristo? O que é uma metodologia da escrevivência? O que são narrativas autobiográficas? É preciso que a gente pense em outras metodologias que não sejam só as quantitativas, que eles adoram tantos os números, para atender o teste de PISA, o CDE, os organismos internacionais, e olhar para essas pessoas. Porque essas pessoas é que são o Brasil. Muito simples desse jeito. O Brasil somos nós. São pessoas do meu fenótipo. São indígenas e são negros, majoritariamente. Então, o que você está falando, em outros termos, é que, longe de ser uma concessão, a lei de cotas prevê a democratização da República Brasileira. Sim, uma democratização. Se você pensar que nós estamos no Estado Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito exige considerar o povo. E o povo brasileiro, eu não vou usar o Darcy, mas o Darcy também falava sobre isso. O povo brasileiro, ele é negro, ele é indígena, ele tem pessoas com deficiência, quer o Brasil queira, quer o Brasil não queira. Nós já estamos juntos e misturados. O Brasil só vai sair de condição de mais desigual da América Latina e um dos mais desiguais do mundo se ele considerar a forma como ele trata o seu povo. Povo negro, povo indígena. Morrem 3 vezes mais jovens negros do que brancos nesse país. Como morreram muito mais negros durante a pandemia. Sim, durante a pandemia. 71% das mulheres que morrem por feminicídio são negras. Isso é muito grave. O que aconteceu com o Genivaldo agora, como se nada acontecesse. Os policiais colocarem uma pessoa dentro de um camburão, isso é tortura a céu aberto. E os familiares assistindo, isso é inadmissível. E o Renato, vereador de Curitiba? A perseguição. Que teve seu mandato cassado por puro racismo. Sim, porque a manifestação aconteceu na igreja e a própria igreja não viu o absurdo que a Câmara viu. E criou aquela situação toda. O Papo recebeu. E agora o Supremo suspendeu a cassação e ele é candidato a deputado. Né? Mas você sabe o que é isso? Você sabe quando no Brasil, desde o Brasil colônia e mesmo no medievo, não só com os negros, mas assim, essa necessidade muito grande que as pessoas que têm o privilégio do poder, que são majoritariamente homens e brancos, eles querem fazer é dar exemplos de como eles são cruéis. Eles são cruéis. Então, o que fizeram com esse deputado foi uma questão para assustar. A morte brutal da Marielle Franco foi exatamente para falar para vocês, só que eu vou fazer com vocês. Os 80 tiros naquele músico no Rio de Janeiro é para mostrar, nós vamos fazer isso com vocês. Então, isso já era um preparatório para uma sociedade fascista? É o preparatório para uma extrema-direita que nós está ensaiando se instaurar nesse país? Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Porque quando pessoas brancas de bem assumem o discurso eu não te estupro porque você é feia, o negro pesava não sei quantas arrobas, ela está efetivamente dizendo que
podem matar pessoas negras, sim, pode matar. Todo preto é bandido. Pode estuprar e matar as meninas negras. O que o cara do Traje a Rigor, o Roger, falou foi absurdo. Foi absurdo, tá, senhor? Que a menina que foi estuprada com 11 anos e depois por um sobrinho, não, primo, parece, e depois foi novamente estuprada, ele vira e fala assim, da próxima vez você vê se usa camisinha, não, mete menos, achando que isso é uma piada, e quando ele é chamado a atenção, ele vira assim, que ele não vai aceitar a esquerda falar para ele o que ele tem que dizer ou não. Senhor, isso é absurdo que você está dizendo. É uma menina. Independente de qualquer coisa, são meninas que estão sendo estupradas. Quando se fala no Brasil em mulher tipo exportação, são as mulheres do Sul, são elas que vão para a passarela de Milão, de Paris. Quando você fala em mulheres que estão sendo tráfico de mulheres, são as mulheres do Norte, do Nordeste, mulheres negras, mulheres com meu fenótipo. Então, o Brasil, em todas as suas políticas públicas, todos têm que discutir de uma perspectiva transversal, gênero, raça e classe. Renise, As políticas afirmativas tratam disso também. É uma forma de interferir nesse processo. Renise, eu queria que você falasse um pouquinho agora Chegar no sobre final. que metas foram atingidas pela lei de cotas. Pelo que eu entendi, ficaram abaixo do que deveriam, né? O número de vagas ocupadas Sim. ficaram um pouco abaixo do que deveria. Esse trabalho, especificamente, foi feito uma leitura diferente dos dados. Como os dados, primeiros dados da DPU, enviados à DPU, como eu disse, eles têm muitas lacunas, porque as universidades responderam de uma forma diferenciada e elas têm essa autonomia para isso, mas foi cotejado com o Centro de Educação Superior. E uma outra coisa, e aí as respostas para a DPU, os números enviados para a DPU são às vezes maiores do que enviado ao censo, para o MEC. Então, isso tem a ver também com aquele artigo 7º do monitoramento que não ocorreu, não foi criada uma plataforma que a gente pudesse... Então, a gente está tendo que fazer esse cotejamento com várias fontes e banco de dados. Uma outra coisa é que a lei falava da necessidade da ampliação de 50% de vagas para ocupar. E o que nós vimos é que se você pegar, e aí isso foi até uma sugestão do Adilson, professor Adilson, da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, nós temos na BPN uma área de políticas de ações afirmativas, que foi criada agora recentemente. O Adilson é o coordenador e eu sou a vice-coordenadora. Então, uma das propostas que foi feita foi o seguinte, pegar o número de vagas que estava sendo ofertada à época da lei, 2013, e projetar para 4 anos posterior. Se o número de vagas que tinha ocupadas foram ampliadas em 4 anos, que é o tempo que a lei tem que atingir 50%, tanto é que tem universidades que já atingiram direto, já abriram 50% de vagas, outras 25%, outras menos, e foram distribuindo ao longo dos 4 anos. Por isso que a gente pega de 2013 a 2019. O que se percebeu foi que não houve o aumento de vagas, houve o preenchimento das vagas onerosas nas universidades. Mais uma resposta importante que precisa ser evidenciada das políticas afirmativas e para o bom uso do recurso público em universidades públicas. E, obviamente, as políticas de cotas, elas não se sustentaram sozinhas. E aí, aqui nós estamos falando das universidades federais, mas ainda teve também o ProUni e o FIES, que foram formas de financiamento da educação para faculdades e universidades particulares e que também acolheram pretos e pardos. Muito dos pretos e pardos, essa população negra, esteve nas faculdades particulares. Então, precisa ainda... Primeiro, então agora já pensando também na melhoria dessa política. Obviamente, a lei não fala em hipótese alguma na extinção dessa política. A lei a revisão agora é uma revisão, o termo que está lá é uma revisão das políticas para sua permanência. Já pressupunha-se que não seria suficiente esses 10 anos, diferente da 12.990, que é o 20% de vagas nos concursos públicos. Essa corre risco de ser extinta, mas que também está tendo uma luta já para sua permanência. A das cotas, não, elas têm que ser revista. Então, não só atingir
esses 50%, mas também ampliar as vagas nas universidades federais. Entende? Então, assim, ainda há muito por ser feito. E o número de formados também, a gente precisa ver não só o número de vagas que foram ofertadas, o número de ingressantes, mas também o número de pessoas, né, que foram formadas pelas cotas e, mais do que isso, o número de vagas que serão ampliadas a partir não chega a 3% o número de vagas que ampliaram. O que houve foi a ocupação dessas vagas onerosas. Sei. Tem um gráfico que o relatório mostra, talvez seja um retrato muito interessante, na página 42. Ah, eu peguei o 41. Uhum. Aqui. Na página 42 eu acho que tem um... Henrique, dê uma olhada aqui, tem jeito de... O link... Não tem jeito de pegar aí não, né? Mas aqui o que mostra é o seguinte, de 8.604.000 matriculados, as cotas raciais contemplaram 164.000. E do total de formados, apenas 56.000. É um retrato muito interessante. É exatamente o que a gente coloca aqui, ó. Aprovada a referida lei, né, o 8º, definiu que as universidades deveriam se adaptar de forma gradativa às cotas, em prazo de 4 anos. Então, nos anos de 2013 a 2015, foram essa adaptação e o crescimento das cotas. Só que tem o seguinte, nós temos que avaliar aqui como que vai afetar de uma forma diferente, porque os custos variam entre 4 e 6 anos. A gente coloca aqui. O ingresso a partir da vigência da lei tem, no término dos 10 anos previstos para sua revisão geral, somente 3 turmas de cursos de 4 anos de duração e 2 turmas de cursos de 5 anos de duração. E uma única turma de curso de 6 anos de duração. Ou seja, nós temos aí apenas 3 turmas formadas. Então, assim, não dá para você avaliar ainda o impacto das cotas na sua integralidade, porque são muito poucas turmas que se formaram. Entende? Sim. Então, é preciso estender mais. Ainda coloca aqui, ó, e considerado o início do pleno de reserva de vagas em 2016, então, 2013 a 2015, que foi os dados que a gente pôde avaliar, ainda tem poucas turmas que se formaram. 2016 é que você vai estar efetivamente os 4 anos. Sei. Entende? Então, coloca assim, grande parte das universidades, apenas um ciclo de formação para cursos de 4, 5 e 6 anos. Então, muita gente está falando que já atingiu 50%, não atingiu 50% das vagas onerosas. Vagas não foram criadas. Então, as vagas não foram criadas. Esse é um ponto. O outro ponto é, nós temos pouquíssimas turmas que foram formadas. Então, os resultados são positivos, obviamente os resultados são positivos, mas é preciso ainda acompanhar mais o andamento dessas turmas e principalmente a questão dos egressos, os espaços que estão sendo ocupados por esses cotistas. O que isso tem impactado também no mercado de trabalho, na sociedade brasileira. Então, é um trabalho grande que tem sido considerado no sentido do monitoramento político, mas ao mesmo tempo a gente, como diz frita o peixe, vigia o gato e balance o berço. A gente também tem que vigiar a figura que está burlando, entende? Sim. E tem que ver se a permanência está acontecendo como deveria. Ainda tem um outro elemento que tem sido muito importante, que é a questão da saúde mental. Ah, sim. O Brasil é um dos países mais adoecidos desse ponto de vista, né? O adoecimento. E para complicar que esse relatório não abarca ainda, a gente não trabalhou tanto assim, a questão do impacto da pandemia na vida desses estudantes cotistas, né? Foram os estudantes que nós tivemos mais problema, obviamente, porque muitos tinham um celularzinho assim, muito simples, e um celular que você tinha, no mínimo, 5 tipos de plataformas para o aluno ter aula. Alguns usavam a plataforma Moodle, os outros usavam o Teams, que é uma outra, alguns usavam os e-mails, o Google Class e por aí, e o estudante carente só tinha um celular. Uma outra política que a universidade fez, a Universidade de Brasília, que eu acompanhei mais, foi a questão também de computadores, né? Editais para que esses
estudantes pudessem ter computadores. Fala um pouquinho sobre o adoecimento, que evidentemente se a pessoa não se sente no seu lugar, não tem sentimento de pertença, etc., ele vai ficar com problemas mentais, né? Na verdade, o adoecimento, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que é justamente a questão do suicídio. E suicídio tem a ver com adoecimento mental, né? Foi criado na Universidade de Brasília, da ASU, que é a Diretoria de Assistência à Saúde Universitária. Tamanha o número de adoecimento, não só de estudantes, como de técnicos e de professores. A sociedade como um todo, ela está adoecida por vários fatores, né? E a questão do racismo é esse não lugar constante. E é um não lugar constante que a educação para as relações raciais, falar sobre a questão racial, para eles é um fator de sofrimento e também de catarse. Porque dentro da universidade, quando eles encontram professores que são sensíveis, que falam sobre isso, eles fazem os seus grupos de estudo, né? Nós estamos vendo nas universidades sempre houve os coletivos estudantis, sempre houve. Mas nós temos visto agora, por exemplo, na UNB nós temos o Quilombo, nós temos o outro que foi o Reaja. O AJA, desculpa. O AJA é um grupo, por exemplo, da sociologia, foi o grupo que fez a denúncia das fraudes nas cotas, em 2017. E o que isso tem a ver com saúde mental? Preste atenção. Quando você tem uma política afirmativa, quando você tem uma política pública, que a instituição não assume a gestão dessa política numa perspectiva intersetorial, com diferentes setores juntos, dialogando sobre isso. Por exemplo, você tem o DAC, Decanato de Assuntos Comunitários, você tem a DASU, que é a Diretoria de Saúde Mental, tal. Se você tem uma diretoria de diversidade, se você tem um DEG, que é o Decanato de Graduação, esses setores, eles têm que estar juntos, dialogando e numa perspectiva transversal, discutindo gênero, raça e classe, para entender quem é o estudante que está na ponta. E quando a gente fala o estudante que está na ponta, tem um outro conceito que é a interseccionalidade. Como que interseccionam diferentes assimetrias no corpo daquela estudante, por exemplo. Porque uma estudante quilombola que vem da distância, que tem filho, por exemplo, nós temos a Planaltina, a FUP, que é a Faculdade Planaltina. Então, nós temos cursos que é de educação do campo, por exemplo, que é de alternância. Um tempo eles ficam na UNB, outro tempo eles ficam na comunidade. E essa menina que tem filho, como é que ela vai ser acolhida? Então, tudo isso tem que ser considerado e tem sido considerado pela Universidade de Brasília. Eu acho que a FUP é um dos grandes exemplos. Mas não é só na FUP. Esses estudantes também estão nas universidades. Então, isso tem que ser considerado, porque isso traz adoecimento para esse estudante, porque ele tem que dar conta do filho. É aquilo que eu falei, frito o peixe, vigia o gato e balança o berço o tempo todo. Então, isso, em mulheres e mulheres negras, é potencialmente muito sofrimento. É um peso grande. É um peso grande. Então, quando você fala em a questão do suicídio, tem 2 professores, a Inês Montagnier, eu acho que é esse o sobrenome, que é da Ceilândia, que é a Faculdade de Saúde, que está fazendo um estudo exatamente sobre isso, a questão do suicídio. E um estudo que ela fez preliminar, como esse estudo aqui, que é o possível de ser feito, mostrou que em 10 estudantes, 6 que cometiam suicídio eram negros. E aí, não adianta os colegas que acham, tem erro nesse dado. Então, tá, tudo bem. Então, faça a pesquisa em profundidade numa perspectiva interseccional. Entende? Porque há o adoecimento. É uma sociedade que adoece, a miséria só traz adoecimento. Bom, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome Exatamente. Hoje. Eu moro aqui na 412 e aconteceu ontem, porque agora nós estamos vendo aqui no Distrito Federal, como um todo, e aqui em Brasília particularmente, em espaços que nós não víamos, uma grande quantidade de pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade total, usando crack, usando droga frequentemente, e uma população dessas regiões, da Asa Norte, da Asa Sul, e vou falar principalmente da Asa Norte, que é onde eu vivo, que é o lado da UNB, muito incomodadas com essas presenças. Muito incomodadas com essas presenças. E sempre falando da questão da necessidade do policiamento, do cerceamento, do ir e vir dessas pessoas, como se essas pessoas não fossem cidadãs.
Só que assim, essa miséria ela tem que ser tratada não é com a morte desses corpos, não é com armamento, não é matando. Não tem arma no mundo que dá conta. Não tem arma no mundo que vai dar conta do aumento da miséria. É absurdo isso. E outra coisa, bobo daquele que acha que com uma arma ele se protege. Ele pode até se proteger, mas quem vai proteger o filho dele, o sobrinho dele? Não tem como. Alguém da sua família vai ser morto por essa arma. Então, não é com armamento, não é assim. São com políticas públicas, analisando quem está na ponta, quais são as demandas dessa população, diálogo com as comunidades, quem são as lideranças da comunidade. A Unicef faz esse trabalho das plataformas urbanas há trocentos milhões de anos, e muitas outras pessoas estão fazendo. As redes, né, de políticas que estão acontecendo nas comunidades, muitas vezes até sem a presença do Estado. Entende? Então, num país tão desigual como o nosso, não há como. As políticas afirmativas, gente, elas... Renise, você está voando demais. Não, não estou voando. Isso tudo é parte do mesmo caldo de um país que é extremamente racista, sexista, homofóbico, LGBTfóbico, e que agora a gente está vendo. Eu acho que por pior, para fazer a gemada tem que quebrar os ovos, né? Um limão se faz uma limonada. Por pior que seja o momento político que nós estamos vivendo hoje, eu acho que a população brasileira nunca teve tanta dimensão do quanto o voto dela é importante. Porque o governo que hoje está, né, presente, ele é tão absurdamente fora da caixa, ele naturaliza de tal forma a violência, a banalização do corpo do outro, das escolhas do outro, do indivíduo, que as pessoas ficaram chocadas. Eu sinto que as pessoas estão chocadas. Bom, eu estou extremamente otimista, não é? Exatamente. Virar. Como é que é? Eu nem sei como é que faz a arma. Eu só sei como faz essa. A arma eu nem sei como faz. Porque eu não saberia. A ideia geral é que nós estamos mudando. É isso. Né? E dentro de uma semana a gente vai votar e vai mudar. Renise, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência na Universidade do Minho, Portugal. Você faz parte de um projeto que trata do Brasil, de Portugal e das Áfricas. Bom, eu vou fazer algumas correções. O projeto se chama Tecendo Redes Antirracistas e ele trata das Áfricas, Brasis e Portugal no singular. Brasis no plural também. O Brasil vai no plural, Portugal vai no singular. Eu fiz um pós-doc em 2016 na Universidade do Minho e lá em Portugal, eu fui fazer um estudo comparado entre políticas que eles chamavam de políticas interétnicas, mas são políticas antirracistas em Portugal e no Brasil. E quando eu cheguei em Portugal em 2016, eu morei lá 1 ano e pouco, eu percebi uma presença africana muito grande, de pessoas negras, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Nigéria, N lugares, N países, são 54, né, do continente africano, mas me chamou muita atenção e uma proximidade muito grande com os países de língua oficial portuguesa, que Portugal chama de lusófono, mas são os falantes de línguas originárias, maternas e língua oficial portuguesa. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Dia desses eu entrevistei o professor Marcos Bagno, Sim. da linguística lá da UNB, e nós discutimos esse livro da Ieda Pessoa de Castro, Camões com Dendê, que é uma tese muito interessante de que a língua portuguesa no Brasil ela foi conformada de maneira assim muito grande pelas línguas bantas. Então, o português do Brasil, cheio de vogais, cantada, etc., é o pretuguês. Sim, como português. diria a Lélia Gonçalves, né? Isso. Então, você estava falando... É isso. Eu encontrei esses pretuguês, até porque a Anabela, que é uma figura de Portugal, que trabalha com
o Teatro do Oprimido, ela trabalha muito com essa concepção de português. E lá eu conheci Miguel de Barros, que é da Guiné, Red Wilson, que é de Cabo Verde, Carlos Silva, que é de Portugal, Cristina Roldão, N coisas. E a gente viu o seguinte, que tem questões que nos separam, mas a experiência do racismo nos une a todos, entende? Nós, enquanto negros e negras de diferentes países, e algumas pessoas brancas comprometidas com a luta antirracista. E Cristina Roldão, que é uma negra portuguesa, né? E aí é isso. O projeto nasce, nós fizemos o primeiro seminário aqui em 2017, o segundo em Cabo Verde e o terceiro vai acontecer na Guiné-Bissau. E aí a gente tem feito essa discussão exatamente sobre isso, sobre essas experiências do Brasil, pensar o Brasil a partir da fala dos indígenas, dos quilombolas, pensar a experiência da empresa colonial portuguesa em África, a partir da leitura de cabo-verdianos, de guineense, e com essas... Nós estamos na nossa terceira coletânea. A primeira coletânea foi pela Editora Autêntica, a segunda foi pela Federal do Ceará, que lá também tem o vice-líder do grupo que eu coordeno, que é o GEPERG, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas, História, Educação das Relações Sociais e Gênero, que é parte da BPN, que é o Leandro Bulhões. Então, saiu pela Federal do Ceará, e o terceiro está acontecendo agora. Então, Tecendo Redes Antirracistas é essa rede de pesquisadores, negros e negras, que discutem a experiência do racismo em diferentes contextos. O último agora foi Cabral, né? Nós estamos aí comemorando, né, os 100 anos de Cabral. Agora, em 2023, Amílcar Cabral. E a gente teve a experiência de duas vezes em Cabo Verde. Agora, o meu segundo pós-doc, que aconteceu agora no primeiro semestre, aconteceu na Universidade de Cabo Verde, com um outro colega, que é o professor Odair Varela. E é isso, é pensar o que é isso, gente? O que significa isso de caminhar com seus próprios pés e pensar com a sua própria cabeça? Que é a orientação, né, do grande líder Amílcar Cabral, da Revolução das colônias, né, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, um dos grandes intelectuais que o mundo precisa conhecer, e o Brasil também. Então, eu vou precisar fazer uma confissão aqui. O meu filho mais velho chama-se Amílcar, em homenagem ao Cabral. Por que esse nome tem? Porque a minha mãe era preta. Meu pai era um galego de olho verde, mas a minha mãe era preta. E aí, lá em casa, os filhos têm Amílcar, do Cabral, Osvaldo, por causa do Osvaldão, da guerrilha do Araguaia, e a Marina, por causa do Caíme. Muito bem, muito bem. Eu acho que é isso, sabe, Antônio? É pensar que, assim, o Brasil tem que parar de... Por exemplo, sua mãe é uma mulher preta. É uma mulher preta. Você é um homem branco, inquestionável branco. Mas isso não faz com que a sua branquitude não te perceba que os atravessamentos que eu tenho enquanto mulher negra e que o Brasil tem, quando você caminha, eu sei que é uma pessoa sensível, as pessoas brancas precisam exercer a sua sensibilidade. Quando elas pegam seus carros e veem as pessoas pretas comendo lixo, elas não podem naturalizar isso. Você não pode dizer que não tem fome no Brasil. Não tem fome porque está comendo lixo. Então, isso é absurdo. Isso é uma coisa... não tem nem... É absurdo que nós tenhamos uma pessoa que assumiu o cargo de presidente de um país que é o mais desigual da América Latina, em que 57% da população... ontem a Ana Flávia falou 57%, até então era 56%, mas 57% da população brasileira se autodeclara negra, que é preta e parda, que estão nos bolsões de pobreza, de miséria, e naturalizar isso. Nós não podemos naturalizar. Não podemos naturalizar e não podemos tratar apenas como, aí eu vou falar academicamente, um problema social, mas um problema sociológico. Sociológico no sentido de todos academicamente também, as pessoas, aprofundar nas interfaces que tornam esse país tão violento. E a naturalização dessa violência contra as pessoas negras. Entende? Enquanto o Brasil não parar para pensar nisso, as coisas vão se complicar. As políticas afirmativas, elas nascem
numa demanda gigantesca do movimento negro e de dizer, olha, e os dados estatísticos que mostram o quanto essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade. E o quanto é preciso que nós tenhamos mais exemplos de pessoas negras como médicos, como engenheiros, nada contra ser doméstica, contra ser zelador, hipótese alguma. Só que as pessoas negras precisam ter o direito de estar em outros lugares, se elas assim o quiserem, e elas querem. Elas querem. Esperem um pouquinho. Ou, eu estou falando de pessoas negras de espaço urbano. Essa leitura que eu estou fazendo, a população, eu vou falar aqui, olhando para a câmera. Parem de achar que indígena em meio urbano deixa de ser indígena. Não necessariamente, a não ser que ele queira. Que ele Não se desaldeie. Não, e também a não ser que ele queira. Porque mesmo indígena que se desaldeou está no espaço urbano e ele se percebe como indígena e ele se considera como indígena. Você falou uma coisa muito interessante aí, e a gente percebe o seguinte, eu não sei se o relatório trata disso, mas existem alguns cursos que são demandados pela população negra, às vezes nas letras, nas ciências humanas, e menos nas ciências exatas, na medicina, na engenharia, na astronomia, etc. Evidentemente, esses espaços também precisam ser ocupados, não é? Na verdade, não é que é demandado pela população negra. Por exemplo, eu fiz história. Eu sou de uma família de 6 filhos. Quando eu nasci, minha casa tinha 2 cômodos. Meu pai estudou até a 4ª série e era vendedor de produtos. Depois virou vendedor de móveis a vida inteira. E minha mãe, vendedora de produtos de beleza. Avon, à época. Avon é antigo, Natura. Tanto é que outro dia ela ganhou, né, mãe? Ela está com 80 anos. Hoje, outro dia, aí, com o tempo, aí ela ganhou um prêmio de uma das mais antigas. Porque até hoje ela vende para nós. Nós temos que comprar tudo dela. Mas, assim, é pensar que essa forma de estar em determinados espaços não é uma escolha. Ser obrigado. Porque é o seguinte, medicina, engenharia, direito, são os cursos de elite, a nota de corte era altíssima. Agora, com as políticas afirmativas, esses espaços passam a ser ocupados. Por quê? Porque aquilo que eu falei antes, se você se formou, se você estudou no Galois, Sigma, Marista, não estou dizendo que você não tem direito, você tem direito. Só que você treinou para estar nessa universidade. E as pessoas das escolas públicas, e aí nós estamos vendo o quanto as escolas públicas são sucateadas e o quanto o salário dos professores também são salários ínfimos. E muitos não são escolas de tempo integral. Então, o aluno estuda e depois ele vai trabalhar. Não necessariamente ele volta para a escola para estudar. Quando os alunos da escola particular ficam o tempo todo. Os meus filhos são filhos. Meus 3 filhos hoje estão na UNB e os 3 estudaram em escola particular. Eu, então, entendo perfeitamente. E nenhum deles entrou por políticas afirmativas, porque entraram pelo PAS e também não são pessoas negras. Porque eu sou também como você, meu pai era branco, dos olhos azuis, e minhas 2 avós meus 2 avós negros, minhas 2 avós brancas, dos olhos azuis. Então eu tenho irmãos brancos dos olhos verdes e tenho eu negra e minha irmã negra. Então, assim, essa discussão da história do Brasil, eu sei não só por estudo, mas por experiência própria. Então, estar nas ciências humanas, nas ciências sociais aplicadas, não é necessariamente uma escolha. É uma ingerência da estrutura desigual economicamente e racialmente. Você pode acessar. É o que as pessoas podem acessar. Sei. Mas hoje nós temos... Uma coisa que as políticas afirmativas também tratam são as vagas específicas para indígenas e quilombolas. A população negra ela tem 20% de vagas reservadas nos cursos. O indígena e o quilombola, o curso que ele passa, a vaga o acompanha. Algumas universidades têm adotado isso. A Universidade de Brasília, a UFG. Então, assim, a vaga acompanha o curso em que o estudante está. Então, hoje você tem estudantes indígenas, negros, dentro desses cursos. Mas a gente tem outras coisas que a gente precisa resolver, que é a relação também do reconhecimento, que a língua indígena é segunda língua, de que esses estudantes, por mais que eles se esforcem, vão ter um percurso diferente no início e que dá um tempo, professor, que ele vai conseguir. Dá um tempo, por favor. Tá certo. Olhe com um olhar mais acolhedor. Renise, também nesse aspecto que você está falando,
Eu queria que você falasse um pouco o seguinte: nós no Brasil, como a história oficial é uma história de brancos, bandeirantes, tem uma mitologia que todas as nações têm. Tem certas figuras que você não se reconhece neles, né? Que heróis da população negra a gente precisava ter orgulho? A gente devia estudar um pouco mais. Eu estou pensando aqui, você mencionou a poeta Ah, Evaristo, né? Conceição Evaristo. Conceição Minha Evaristo. intelectual, Nós Conceição Evaristo. falamos da Lélia Gonçalves. Esses dias veio aí a Sueli Carneiro, né? Sim, doutor honoris causa pela UNB. Tem o Luiz Gama, lá da abolição. Quem mais a gente podia ter assim como heróis de que a gente possa se orgulhar? Olha, a Mariazinha, o José, eu vou ser bem franca com você. O Pedro, são pessoas anônimas. Eu gosto dessa coisa, que tem pessoas que são muito importantes para a história do Brasil, que tem que ser conhecida, né? Sei. A ressignificação do zumbi, por exemplo, que da abolição do 13 de maio virou 20 de novembro, que é a questão da consciência racial, que é nesse desenho que você está falando de reconhecimento da atuação do zumbi, né? Pensar em Solano Trindade, pensar, igual você falou, Luiz Gama, pensar em Abdias do Nascimento, pensar em mulheres importantíssimas que já foram, como Lélia Gonçalves, mas pensar em mulheres que estão vivas ainda. Nós falamos da professora Nilma Lindo Gomes, nós falamos da professora Petronilha, que foi a relatora da Lei 10.639, e inúmeras outras pessoas que foram e que estão. A Marielle Franco. Marielle Franco, mas eu gosto muito também de pensar que eu queria muito que a população brasileira compreendesse. Tem um estudo que a gente fez sobre Ciências Sem Fronteiras, com uma pessoa que chama Rovênia Amorim. A Rovênia é uma jovem branca que fez mestrado na Faculdade de Educação. Eu fui orientadora dela. E depois, Jornalista, né? Jornalista. Rovênia hoje fez doutorado lá em Portugal e nós somos parceiras de pesquisa, porque ela trabalha com a internacionalização da educação superior no Brasil, né? Do Brasil. E quando ela viu Ciências Sem Fronteiras, e quando a gente foi estudando os estudantes que conseguiram vaga como cotistas, mulheres e homens negros que foram para os Estados Unidos, e a gente começa a ler esse trabalho da Rovênia, e não só o trabalho da Rovênia, vários outros, eles mostram que como que esses estudantes que não tinham grana, não tinham dinheiro para poder estudar numa cultura inglesa, numa, sei lá, uma outra FISC, outras escolas de inglês, estudavam sozinhos e conseguiram a bolsa para ir para os Estados Unidos. Tem pessoas indo para a França, tem pessoas indo para a Inglaterra, tem pessoas indo para a Alemanha, N lugares, sem nunca ter passado por uma escola de inglês e terem estudado sozinhos. Essas pessoas, para mim, são heroínas. Essas pessoas que conseguem entrar na universidade, conseguem... Engole o choro. Porque é isso que eles fazem, engolem o choro. Outro dia, minha filha, Bruna, faz serviço social. E ela falou, mãe, eles falam tanto que eles sempre colocam... Ela está sempre em grupos, né? Eles sempre me colocam para fazer a fala dos trabalhos, apresentar, porque eles identificam em mim uma oratória muito boa que eu nunca tinha percebido. Porque ela está num curso hoje, serviço social, que recebe muitos estudantes negros e negras e periféricos. E a Bruna é uma pessoa que, sem falsa modéstia, aprendeu que ela tem que acolher a todos, todas e todos, e tem que ser junto, e tem que ser parceira. Então, ela também, nesse encontro com essas pessoas, ela percebe que ela tem Ela falou, eu nunca tinha me percebido tão privilegiada. Porque ela já viajou para o exterior, já morou fora, ela estuda em escolas. Então, assim, para dizer o seguinte, esses estudantes que chegam na universidade dessas regiões periféricas são os nossos heróis e heroínas. Esses indígenas que saem das aldeias são os heróis e heroínas. Essas pessoas têm direito de estar nesses lugares. E eu sei, porque eu vim também de um lugar muito próximo de onde elas vieram. Eu não vou dizer que a minha vida foi a mesma que a delas, porque eu nunca passei fome. Mas eu fui de uma situação que era bem simples, né? Então, assim, entender que essas pessoas que sobrevivem
elas têm dores. Quando elas se encontram, elas têm dores. Mas elas também têm muitas conquistas e elas vão se juntando e se fortalecendo dentro da universidade. Por isso, os coletivos dos estudantes estão aparecendo muito. Por isso que é bom que os professores compreendam que nós, e aí eu vou falar como docente negra, que quando nós, docentes negros e negras, nos colocamos ao lado dos estudantes, a gente não está rompendo com os professores ou culpabilizando professores. Nós estamos reconhecendo que esses meninos, eles são heróis. Então, assim, quem são os heróis? Olha para a pessoa que está do seu lado, conversa com ela, deixa ela contar, ouça. Por exemplo, eu também sou de uma casa, um abrigo, né? Um orfanato. Há muitos anos. E quando você ouve o relato de crianças de 10, 11, 12, a vivência dessas crianças é de tanto sofrimento, muito mais do que eu que tenho 56 anos. Quem é o herói? Como é que ele está vivo até hoje? E aí, fechando assim essa conversa, só para dizer que anteontem, perto da minha casa, teve uma briga e uma pessoa moradora de rua foi esfaqueada. Isso tá na nossa porta agora. O Dimenstai, outro jornalista, falou isso há muitos anos atrás. Que antes as pessoas pegavam as suas roupas que elas não usavam e até a periferia levar a roupa. Depois a periferia chegou um pouco mais perto. Aí ela também tinha que levar. Aí a periferia bateu na porta. Agora a periferia entra dentro da sua casa. Ela entra dentro da sua casa. Você olha a sua janela, você vê as pessoas. Então, esse foi muito, para mim, foi muito chocante, porque esse esfaqueamento aconteceu perto da minha casa, assim, na minha janela. E o que eram? Pessoas em situação de rua, se drogando. A hora que eu abro a minha janela, a pessoa está esticando um pano no chão e deitada. A pessoa não tem um chuveiro, a pessoa não tem um prato de comida, a pessoa não tem uma casa. Então, quando Luiz Inácio Lula da Silva me diz, Renísia, é porque você... Não. Nunca fui militante de carteirinha, não tem nada contra quem tenha sido. Mas a política, quando ele fala que todo mundo tem que ter um chuveiro, um prato de comida e uma cama para deitar, esse homem atende ao que eu entendo que é questão de cidadania. Então, não é questão que nós somos, comunista. Aí você ser comunista? Então eu sou. É absurdo as pessoas não se indignarem de ver. Se a pessoa está passando fome à noite, não tem o que comer, não tem o que dormir, não tem que tomar banho, ele começa a discutir com o outro e pega uma faca e não tem e está se drogando, o outro está drogado também. A droga é a forma de aguentar o frio, aguentar a fome. Nós somos todos culpados por isso. Não adianta, estamos todos juntos e misturados. Quando você aceita que alguém desvie recurso, tem que pagar, tem que responder por isso. Não adianta colocar sigilo de 100 anos. Não pode acontecer isso. O que está acontecendo, gente? O mundo está ao contrário, ninguém reparou? Eu acho que a população brasileira reparou e acho que vai dar uma resposta agora no fim de semana, né? Eu espero. Eu espero. Em primeiro turno, porque eu não aguento mais. Não aguento mais. Renísia, foi um papo maravilhoso. Fazendo trocadilho, eu diria que você é uma pessoa sem medo de ser feliz. Renísia Felice. Renísia Cristina Garcia Felice. Também não temos medo de ser felizes. Exatamente. Não tem que ser. Então a gente termina aqui mais uma República Popular das Letras, RPL para os íntimos. Eu peço que vocês deem like, se inscrevam no nosso canal e os convido e as convido para o nosso próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada.